Vamos lá, galera, fazer o backtest de hoje. A gente já nota que com a abertura do mercado, né, ele abre num ponto de negação lá dos 60 minutos. Então, um provável teste para voltar a descer poderia ser orquestrado no dia de hoje, né? E aí a gente, com essa negação, era bem provável que ele poderia buscar esses alvinhos aqui, ó, que ele rompeu e não testou. Olha esse gatilhinho, que interessante, né? Do gatilho 7 ali, dos 60 minutos. Então ele deixa esse candle negativo, a gente tem um rompimento de um fundinho aqui nos 5 minutos, então o próximo candle pode abrir, testar e continuar descendo, né? Justamente para buscar os alvos lá. Eu fiz essa venda aqui, eu não percebi, eu estava na conta demo, então não contou, né? Infelizmente. Eu vendi aqui, fiz a parcial nessa primeira linha, que era o topinho do 6. E aí me dei conta que eu não estava ganhando dinheiro de verdade. Então vamos esperar o próximo candle. A probabilidade era de continuar caindo aí, né? Beleza, ele faz um rompimento, dá o primeiro alvo, que seria esse topinho aqui dos 60 minutos, mas não busca o gatilho 7, né? Então ele pode ainda ir lá. O candle 3, a gente poderia ter uma probabilidade de querer testar rompimento, continuar descendo lá naquele ponto, né? Nada muito exato ainda. O Candle 3 ele não faz muita coisa, ele só demonstra que foi uma negaçãozinha aqui violinando a mínima anterior e para no meio do caminho. Então a gente pode trabalhar aqui de repente a fibra que está aí, né? E até uma fibra de alta aqui nele para ver se vai continuar o movimento, pelo menos até o ponto de rompimento, que agora está aqui no Candle 1, certo? Nesse ponto aqui, pessoal, eu já estou observando 2 minutos, né? Porque o Candle 4, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se não me engano, ele abre testando para cima. Isso. E quando ele está aqui, galera, fazendo essa violinada, esse teste de rompimento, eu estou aqui, ó. Estou olhando o que está acontecendo ali. E aqui a gente vê claramente o que? Ele rompeu, ele fez o pullback e ele falhou. Então, pronto. O candle 10 do 2 minutos me dá a venda, beleza? Eu pego essa venda aqui, o alvo inicial podia ser os 50% do candle, mas o ideal é que fosse pelo menos para romper o fundo, né? Já que ele está vindo do teste de rompimento aí. Mas para ser conservador, eu poderia fazer aí uma parcial nesse ponto, né? Porque esse candle aqui já poderia, na verdade, deveria ter ido embora, né? Então, beleza. Mas ainda para quem está vendido, dá para continuar para ver se ele busca o fundinho. Ele buscou, rompeu o fundo, nota-se que não deu alvo, né? Então a gente está aqui na espera desse alvo. E aí o candle seguinte pode fazer isso ainda, né? De repente abrir buscando o alvo para voltar, ou testar o rompimento desse fundo aqui, para voltar a descer. O candle 6, então, ele dá o alvo dele. Em contrapartida, ele faz o que também? Pode ser uma confirmação de rompimento e já dando alvo, né? Então, acho interessante aí, de repente, esperar o próximo para ver o que ele vai decidir. Se ele vai continuar seguindo essa tendênciazinha do 5 aqui, ou se ele vai agora reverter o movimento por causa do alvo lá nos 60 minutos, né? Que geralmente seria o mais esperado, né? O macro tentando movimentar o micro aí. Então vamos ver aqui. Ele dá o candle 7, né? Ele faz essa movimentação de alta. Ele fica abaixo do candle 4, né? Abaixo do último rompimento. Então aqui a gente tem uma situação que pode ser ainda, o 7 ainda pode ser um pullback, né, dessa pernada aqui para voltar a cair. Eu acredito que vale a pena esperar o candle 6 para confirmar esse movimento, né? Porque agora a gente tem também essa fibra de alta, beleza? Por que tem essa fibra de alta? Porque ele já negou o fundinho anterior, tá vindo do alvo, então a gente pode trabalhar com ela. Então vamos ver aqui que o candle 8 faz. Bem, o candle 8, ele não cai, né? Ele pode estar confirmando para a gente que essa movimentação foi quebrada, e aí agora ele tende a buscar o topinho, né? Pelo menos romper o candle 7, que é esse micromovimento aí. Então a probabilidade do candle 9
é subir, né? Já que ele respeitou 50, tinha o fundo, ponto de negação, parou acima. Então, a probabilidade do 9 pode ser subir para tentar romper o candle 8, que é a máxima aí. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais bacana. Vamos lá, vamos ver aqui o que o candle 9 faz. Ele falha. Então, a gente tem uma falha desse movimento, né? Então, ele faz uma movimentaçãozinha de alta aqui que falha nesse candle. Então, a probabilidade do candle 10 se testar essas máximas aqui é de cair, né? E cair, por cair, ele tem que pelo menos romper, né? Romper esse 50% aqui para começar a trabalhar abaixo dele e voltar para o fundo, né? Eita, mais aqui. Ó, o candle 10, ele não cai. Então, e fica acima, né, dos 50%. Então, ainda essa movimentação de alta pode ser trabalhada. E aquilo, obviamente, eu estava esperando mais para compra, né? Por isso que eu não vendi nesse cara. Porque eu estou vindo de um alvo lá de 60 minutos. Então, eu estou esperando uma falha na venda para eu comprar, né? E aqui ele acabou de fazer isso. Porque se teve essa falha dessa micromovimentação para subir e era para cair e ainda fecha positivo, a única probabilidade que eu vejo do 11 é ir para cima, pelo menos para tentar romper agora a máxima do candle 10. E eu faço essa compra aí de louco no candle 11, tá? Eu até esperei ele vir testar alguma coisa mais para baixo, mas ele não quis, então eu até paguei, bati um pouquinho aí a hora que ele já estava na movimentação. Beleza? O 11 subiu, ele chegou na região dos 50% macro, ele devolveu o rompimento. Nesse ponto eu já realizei parcial e espremi o preço, né? Por quê? Porque ele tinha acabado de romper os topinhos. E a gente sabe muito bem que logo após rompimentos, ele pode fazer aí negação, né? E aí não deu outra. O candle 12 não respeita os rompimentos, né? Pelo menos segurar aqui acima ou nesse ponto para confirmar esses rompimentos, deixa uma negação. Só que essa negação, o que acontece, né? Vamos colocar aqui, a negação dá o alvo. Deu o alvo de 50%, já testou as mínimas, voltou a testar o fundo devolvido com esse ponto de negação. Então, a probabilidade do candle 13 possa ser subir. Você comprou? Não, não comprei no candle 13. Fiquei chupando esse dedo aí. Por quê? Cara, fiquei um pouco desconfortável, né? Tinha acabado de romper, veio negar, aí a gente fica na dúvida, não sabe se ele só vai testar as negações que ele deixou. Então, eu prefiro ficar de fora, tá? Muitos vão falar que a compra estava bem clara aí, né? Mas para mim não ficou tão clara assim, apesar de ver a possível movimentação, para mim não estava tão clara assim. O candle 13, por sua vez, chega, né, no topo, né? Ele rompe, um beicinho de purga ali, mas rompe. Então a gente poderia esperar uma confirmação para continuar esse movimento aí. O 14 dá continuidade, né? Ele vem fazer um pullbackzinho e joga o preço lá para cima de novo. Então aqui a gente tem continuidade de movimento, então tem muito o que fazer, né? Ele rompeu, tá vindo de um rompimento, tá próximo aí, já chegou, né? Fechar o gap, ó, testou o gapzinho. A gente tem um ponto de negação aqui em cima também. E a região das máximas, né? Então é o que a gente ficaria de olho aí por enquanto. Ó, o candle 15, o que ele faz? Ele respeita aqui o ponto de negação, né, do dia anterior. Vou colocar uma linha ali só para ver se ele chegou ali realmente. Chegou. Bateu ali e fez o quê? Negou o último rompimento. Dá uma venda aqui, se ele testar para cá? Pode dar, mas eu ficaria atento com o quê? Com o rompimento desse topo aqui. Talvez faria a parcial aqui nesse ponto, né? Porque ele pode testar o topo rompido e voltar a subir. Candle 16, ele até entrega essa venda, né? Faz o teste, dá o alvo na máxima. Ele respeita rompimento, mas a gente fica muito claro aí
é um possível pullback para continuar a descer, né? Aqui, ó, no 2 minutos, a gente vê essa movimentação, veio, jogou o preço aqui para cima do último topo rompido, ó. Então, topo 1, topo 2, a gente pode trabalhar a Fibo nesse cara aqui, nessa região, a gente vê que está abaixo de 50. Então, assim, se for para comprar, teria que esperar algo nesse sentido aqui, ó, uma violinada no 16, né? Então, por enquanto, daria a venda de novo, de volta para aquela região ali. Não tem como comprar nesse candle aí. A não ser que ele vá lá violinar, né? Vocês notem que é muito mais fácil vocês vender para chegar lá do que vocês esperar chegar lá para tentar comprar, né? Em relação ao stop e o caminho que ele tem que fazer, né? Aí esse candle derrete, ele devolve agora o topo do 1, fica abaixo, porém, o que acontece? Alvo nesse 50%, beleza? Então o candle 18 pode abrir testando aqui dessa região de 50% e subir? Pode. Primeiro alvo, possível negação, né? Ponto de negação de topo aqui, que pode ser até, deixa eu ver se vai bater com 50% da pernada. Os 50% está um pouco mais alto, mas você tem uma negação de topo forte ali. Então eu faria ali antes, beleza? Ele vai buscar, né, o ponto de negação, porém, dali mesmo, ele já vem embora. Então ele respeita essa devolução do topo e joga o preço para baixo, beleza? E aqui não vejo nada a se fazer do que você esperar venda, né? Ou um pullback, alguma coisa nessa região, para buscar agora o fundo, porque ele já negou a pernada de alta. Aqui, ó. Só olha aqui, ó, só a compra nesse 13 aqui, no 2 minutos estava bem legal, né? Foi bem nesse candle aqui, ó. Então você tinha o gatilhinho que startou, ele respeitou, testou e foi, né? Show. Bom, continuando, candle 8, o 18, 19. O que o 19 faz, galera? Ele deixa um Ariel, candlezinho Ariel, máximo de 50%, já negando fundo. É aquele candle para vender? Não. Ele está vindo aonde? Do fundo. Então você pode esperar ele testar 50% para tentar comprar, né? E ver se ele faz agora o movimento de 50% dessa pernada, né? Já que ele está negando o fundo do dia. Ele testa os 50% do Ariel, né? Chega a fechar positivo e a negar o candle anterior. Então ele faz aqui uma... A negar não, né? Porque não tinha sido rompido. Apesar que esse candle aqui, galera, ó, deixa eu colocar a linha aqui. Eu acho que ele tinha aberto guepado. Ele abriu abaixo do rompimento do 18 e aí começou a trabalhar acima. Por isso que eu vi uma negação nesse ponto aí. Vamos ver aqui uma coisa. Abertura 112.510. Mínima 112.515. Tá abaixo, né? Abriu abaixo dele, por 5 pontos. Ele abriu guepado. Então, o fechamento dele fez essa negação. A gente poderia esperar aí, de repente, um teste nesses pontos para buscar os 50% ao menos, né? A gente podia trabalhar essa FIBA aqui também. Ele respeita os 50, beleza. Nesse ponto aqui, ó, se eu não me engano, no 2 minutos deu uma... a gente vê a falha nesse ponto aqui, ó. Esse candle aqui são esses arielzinhos que deu aqui, ó. Deu esse ariel, jogou para baixo, porém não rompeu, né? Então a probabilidade de voltar. E aí no candle 22, eu acredito muito que poderia dar a compra aí, né? Até onde? De repente buscar agora esses 50 aí. Pagou 50, deu a compra. Agora a gente fica entre a cruz e a espada, porque ele é o quê? Ele acabou de dar um alvo, tá no 50%, o próximo pode testar e cair, beleza?
Cair até onde? Obviamente, como ele está vindo do fundo, tem também esse 50% que ele pode respeitar, beleza? Aí fecha esse cara aí. Esse cara fecha, ele fala que vai derreter o preço. Aliás, que vai subir porque respeitou. Ainda não, galera. Por que que pode estar acontecendo aqui, ó? Esse preço, esse candle é um arealzinho. Então, mais uma vez, ó, você coloca a Fibo nesse sentido aqui, o próximo candle ainda pode fazer esse movimento, ó. Veio, testou 50, chegou nesse 50, vim testar aqui para continuar descendo, beleza? Então, o candle 24 é muito importante aqui para decidir para que lado que vai. Aí o 24 fecha, agora sim a gente vê uma quebra desse movimento, ó. Toda a chance que ele tinha de jogar para baixo, ele quebrou aqui. Então, o candle 25 é alta, galera, não tem jeito. Ele tem que buscar pelo menos aqui essa máxima, beleza? Ele vai, ele busca a máxima, ele fecha ali respeitando, né? Mas em 2 minutos, essa ponta, a gente já viu que estava rompendo o topinho anterior. Então, poderia ser pullback para voltar a subir, beleza? Aqui, obviamente, como vocês têm que ter ideia, né? Ele acabou de quebrar essa movimentação. Então, aqui ainda não quer dizer que vai cair daqui, né? Ele acabou de quebrar o movimento macro. A minha expectativa agora era para ele vir buscar o topo do movimento, certo? Então, o próximo candle ainda pode fazer o teste. Ele, como ele fechou fazendo pullback, né? De repente testar os 50% e voltar a subir. Ele não faz o teste bonito, né? Que a gente gostaria, de repente até nesse candle aqui, que é o 50, mas faz o rompimento. Se ele rompeu, a expectativa é que ele continue o movimento. Aqui a gente tem a primeira negação, só que a negação, o alvo dela é o 50%. Então a gente poderia colocar esse que ainda estava acima. Então se o candle 28 abre, testa, de preferência vem, consegue violinar, pode ser que é para continuar o movimento, beleza? Ele não dá conta, né, de subir, então aqui a gente poderia estar vendo uma falha, uma quebra no movimento, ele respeitou o ponto de negação, que deixa a probabilidade agora do 29 cair, né? A 29 cai, mas não cai, né? Porque ele fez a movimentação que ele tinha que fazer, mas não rompeu ninguém. Fechou careca, o próximo pode violinar para tentar cumprir esse movimento. Também não dá conta de subir. Aqui a gente nota o enrosco, né? Aqui lateralizou, é região de quebra-tapa. Não é interessante mais fazer operações nisso aqui, né? O 30 tinha que subir, não subiu. O 29 tinha que cair, não caiu. Tinha que subir, não subiu. Então, o 31 agora tem que cair, né? Então, fica nessa lenga-lenga aí e a gente fica com uma probabilidade muito, muito rasa, né? Quando ele tem que fazer uma coisa, mas ele não dá conta, a probabilidade do candle seguinte é fazer o movimento contrário. Só isso que a gente usa, né? Aí esse consegue fazer o rompimento, então possa ser que daí para frente ele starte o movimento de baixa, né? Que já está devolvendo esse carinha aqui, pode fazer pullback para continuar descendo nesse ponto aqui. E aí talvez ele não faça o que eu realmente estava esperando, né? Que como ele estava vindo daqui e quebrou essa movimentação de baixo, eu estava esperando mesmo que ele fosse para cima, né? Bom, acho que é isso, galera. Espero que ajude aí, backtest. Vamos ver só para ver como é que tá aqui essa situação. Tá enroscado aí. Então até a próxima, pessoal.